A Deus, peço para cada um que está assim, Pai, no nome de Jesus, Pai, para abençoar cada um, Pai, que está assim nesse dia, nesse Pai, glorificando o Teu nome, Pai, no nome de Jesus, Pai, ajude nós nessa caminhada, Pai, que nós estamos falhos, Pai, ensina nós te amar, nós viver o Teu amor, Pai, abençoa, Pai, os viventos da noite, Pai, aqueles que nos ofertaram, Pai, abençoa aqueles também que nos ofertaram, mas ajuda ele, Pai, abençoa a minha família, a família da irmã Laíra, a família do irmão Jasper, a família do pastor Farra, os irmãos de Sanaúba, a família do irmão do Vinho, irmão Helena, abençoa todo o servo de Deus que estiver na riba da terra, Pai, assim abençoa o pastor Portivier de administrar a tua palavra, Pai, mande uma mensagem do céu para ele, que venha trazer para nós ouvir, Pai, no nome de Jesus, Pai, aqui eu te agradeço, Pai, neste momento, Pai, repito, Pai, me obrigado por tudo, Pai, perdoa, Pai, a igreja me perdoa pela minha falha, Pai, assim eu te peço no nome de Jesus, Pai, amém. Amém, irmão, e palma louvo o Senhor, né, pastor? Amém. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor. Amados irmãos, abramos nossas Bíblias, Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 18, a falar sobre a história do filho pródigo, qual já é bem conhecida entre os irmãos que leem a Bíblia, né? E que também de vez em quando se prega esta passagem. Aleluia. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e põe-lhe um anel na mão e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aleluia. Amém. Vamos poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós temos nessa noite já nos alegrado, né? Sentido o toque do Senhor nos louvores cantado, nas saudações trazida neste lugar. Acredito que Deus já tem falado aos nossos corações. Acredito que o Senhor tem tocado em cada vida, porque quando nós nos reunimos nesse lugar, não é nada mais nada menos do que adorar aquele que um dia nos escolheu, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Amados irmãos, esta passagem lida no Santo Evangelho de Lucas, Jesus faz esta parábola, ou uma comparação, ou
prega ou traz o ensinamento por metáfora. Ele traz o assunto de que um certo homem tinha 2 filhos. E um certo dia, o mais novo deseja não mais viver debaixo da submissão de seu pai, ou dos cuidados de seu pai, mas deseja viver uma vida livre, uma vida por conta própria, uma vida bem distante de seu pai. Aleluia. Queridos irmãos, este jovem tinha seu pai e somente mais um irmão. 2 irmãos. Quando tudo está bem, quem é que não gosta de estar ao lado da sua família? Sua família é a sua família. Louvado seja Deus. Jesus quis dizer que nós, os crentes, somos uma família. Somos a família mais excelente do planeta Terra. Somos a família de Deus. Embora que o nosso DNA não venha trazer igualdade aos demais, mas pela vida de Jesus nos tornamos irmãos iguais, tendo o mesmo espírito, tendo a mesma fé, andando segundo a mesma palavra ou a mesma doutrina. E aquele jovem tomou uma decisão para viver separado de sua família, distante da sua família, viver uma vida por conta própria. E ele chega para o seu pai e diz: pai, dai-me a metade da fazenda que me pertence. Irmãos, o pai não podia trazer outra alternativa a não ser providenciar a metade da fazenda e entregar ao seu filho, que era herdeiro, e deixar ele viver a vida como ele queria viver. Aleluia. É uma parábola. Deus, Ele fez o homem, e Ele deu ao ser humano o livre-arbítrio, para que ele possa fazer o que ele quiser fazer. Se fizer a vontade divina, será louvável pelo Senhor as suas práticas. Se fizer a sua própria vontade, andando segundo o pecado, ele vai responder por aquilo que vive. Aleluia. Aquele jovem pega a sua herança, irmãos, e ele viaja para uma terra distante. Ele não imaginou que a sua riqueza, os seus bens, poderiam um dia desaparecer, poderia se acabar. Aleluia. Mas ele foi e passou a viver uma vida dissolúvel, viver segundo os prazeres, curtir a vida, e até aí não lembrava de seu irmão nem de seu pai, porque tinha dinheiro e ele estava fazendo aquilo que gostava de fazer, estava curtindo, estava se divertindo. Mas um certo dia, a Bíblia diz que houve naquela região ou naquela terra uma grande necessidade ou uma grande fome. Aleluia. Irmãos, quando deixa em determinada localidade de vir um bom inverno,
a agricultura desaba, né? A agricultura não produzem, mas cai. Também como a pecuária de todas as criações, também não vai poder ter produções, mas começa a andar para trás, trazendo necessidade sobre muitas pessoas. E aquele jovem rico que estava com a sua fortuna em mão, usufruindo, se divertindo, não pensando que chegaria ao final, que os seus bens se acabariam e que ele precisava viver e ter o aconchego que teve antes de sair da casa de seu pai. Aleluia. Agora, esta necessidade que vem sobre aquela terra traz uma grande necessidade a ele que não tinha investido em nada, mas sim estava a curtir, a se divertir. Acabando tudo, e ele olha agora para a sua situação, e ele começa a lembrar de seu pai, da sua casa, que tinha pão em abundância, e ele agora não tinha mais nada, meus irmãos. Seus bens ele tinha dissipado com brincadeiras, se divertindo. E procura cidadãos da cidade, alguém que tivesse como dar-lhe serviço, trabalho, para que ele pudesse ganhar alguma coisa. Aleluia. Certamente na casa de seu pai, ele não tinha trabalho forçado. Certamente trabalharia, mas algo bem diferente de estar trabalhando como forçado a trabalhar para sobreviver. E ele vai cuidar de porcos no campo. E agora a fome era tão grande, desejava alimentar-se das comidas dos porcos. E ele começa a olhar para a sua situação. Ele começa a ver que ele fizesse muito errado em pedir ao pai a sua herança e destruir com brincadeira ou com divertimento. E ele começa a sentir desejo de estar ao lado do pai. Ele começa a ver que realmente ele estava a padecer e tudo que tinha se acabado, não existia mais. E ele diz: tantos de jornaleiros de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui padeço de fome. Que lição, né, irmãos? Aleluia. Agora ele começa a refletir que, na verdade, a casa de seu pai era um lugar essencial, tinha pão em abundância. E ele diz: voltarei para meu pai, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E eu direi: pai, pequei perante ti, contra os céus e perante ti, já sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos teus jornaleiros. Veja, irmãos, quando o homem reconhece que na verdade Deus é Pai, e que não somos dignos de ser chamados seu filho, mas que Ele nos aceite, que Ele nos perdoe, que Ele nos ajude na caminhada, são expressões que levam o homem a se humilhar, a quebrantar-se na presença de Deus,
para que Deus o receba como filho, para que ele se compadeça da vida do homem. Aleluia. Aquele jovem toma esta decisão, levanta e vai ter com seu pai. Interessante que ao longe do pátio da casa, por ser uma fazenda, o pai avista ele de longe, reconhece o filho que na verdade tinha ido embora com a sua herança, com aquilo que lhe pertencia. E o pai fica movido de íntima compaixão, porque contemplava seu filho num estado muito delicado, abatido pela fome, também suas vestes, e que na verdade era uma pessoa que estava a peregrinar. Louvado seja Deus. Era um forasteiro, vivia distante do pai, e o pai vai ao seu encontro, abraça seu filho e o beija com muito amor. E o seu filho diz: pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai ouve, mas simplesmente lhe atribui, abraçando e beijando, e chamando o seu servo, dizendo: trazei a melhor roupa, vestiu, e ponde um anel na mão e sandália nos pés. Louvado seja Deus. Aquela pessoa estava muito carente da proteção do seu pai. O pai diz aos seus servos: matai depressa o bezerro cevado, e comamos e alegramos, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, quando nós ouvimos o Evangelho de Cristo e que abrimos o coração para que esta palavra pudesse entrar no coração, quando nós aceitamos a palavra do Senhor, houve naqueles dias também uma festa gloriosa nos céus. Aleluia. Houve uma festa nos céus, Deus se alegrou de maneira gloriosa, porque nós estávamos perdidos e fomos achados pela palavra do Senhor. Estávamos mortos e fomos revividos pela palavra do Senhor, que nós ouvimos e cremos, e por crer em Jesus verdadeiramente como Salvador da alma, foi nos dado o privilégio de vivermos em Cristo e de estarmos vivos na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus propôs parábola sobre as 100 ovelhas, que uma delas ficou desgarrada, ele sentiu falta, deixou as 99 no aprisco e foi atrás da que estava perdida. E quando achou, Jesus diz que aquele homem se alegrou grandemente. Uma alegria muito mais grande do que pelas 99 que estavam no aprisco. Porque aquela que estava no aprisco estava guardada, aquela que ficasse perdida estava na condição de perdida, estava numa situação que poderia ser destruída, devorada pelas feras do campo. Mas ele vai e encontra ela, e ele se alegra, por mais alegria,
pela que há choro do que pelas 99 que já estava no aprisco. Louvado seja Deus. Jesus quis dizer que Deus se alegra por nós, mas nós estamos no aprisco do Senhor. Que aprisco? É na igreja, ligada a Ele, unida a Ele, pela fé, pela doutrina, pela união, pelo amor que Ele derramou em nossos corações. Nós estamos unidos a Cristo por este ato. Aleluia. Quantos estão lá fora que não teve esse privilégio ainda de ser tocado pela palavra do Senhor? Quantos estão lá fora carente da salvação, não crê porque não entende o Evangelho, não crê porque na verdade não parou para ouvir a palavra do Senhor? Quantos irmãos estão nessa situação? Aleluia. Querem morar no céu, até diz que ama Jesus, ama a Deus de todo o coração, mas não pôde ter um encontro com o Senhor. Aleluia. Que coisa gloriosa, irmãos, é o homem ter um encontro com Deus. É nascer de novo, é viver não mais para si, mas para Deus. O homem separado de Deus, ele vive segundo a carne, segundo a sua ignorância, e vai caminhando para o abismo. Mas quando o homem tem um encontro com Deus, ele anda agora não mais na sua própria vontade, mas na vontade divina. Louvado seja Deus. É sensível à voz do Espírito Santo. Tem o prazer de se curvar e clamar ao Senhor, e querer ouvir do Senhor a sua voz, e Deus fala ao coração. Aleluia. Quantas vezes Deus tem falado com os seus servos? Deus fala em diversas maneiras. Você pode estar trabalhando e Deus te visita, fala contigo. Você se desperta porque o Senhor falou contigo. Você ora e vai dormir, e o Senhor na escalada da noite Ele te visita, fala contigo, te desperta, e você amanhece um novo dia, alegre, cantando, adorando o Senhor, porque algo maravilhoso aconteceu. Aleluia. Você vem para a igreja, às vezes você vem abatido, triste, mas começa a ouvir os louvores, começa a orar em espírito. Deus fala comigo, dai-me uma palavra, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E de repente Deus fala ao coração do crente, e o crente se renova e volta para a sua casa melhor do que quando chegou. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Porque o nosso Deus é poder. Aleluia. Um dia o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá tu ouvirás a minha voz. Louvado seja Deus. O profeta Jeremias é ordenado pelo Senhor para descer à casa do oleiro, e lá ouviria a voz do Senhor. Meus irmãos, o profeta se submete e ele vai à casa do oleiro. Deus disse que eu fosse, e lá eu ouviria a sua voz. Eu vou lá. Aleluia. Jeremias tinha um pensamento para que Deus julgasse e destruísse o povo, pois o povo era rebelde.
e o Senhor o manda ele à casa do oleiro. Quando Jeremias chega, queridos irmãos, ele encontra o oleiro empenhado em uma obra, fazendo vaso de barro. E ele simplesmente para e fica olhando para o oleiro que estava a trabalhar, fazendo vaso de barro. Fez o primeiro vaso, colocou à parte, e ele de pé, contemplando, esperando a voz do Senhor. E até aí nada ouviu da parte do Senhor. Faz o segundo vaso, coloca à parte, faz o terceiro. Quando faz um que estraga na sua mão, o oleiro pega aquele vaso que estragou e quebra, prepara massa novamente, porque a massa para fazer aquele vaso precisava estar no ponto. Se estivesse um pouco enxuta, não serviria. Molhada demais também não. Tinha que ter o ponto X para que aquele vaso pudesse ser moldado e ficar completamente perfeito. Aleluia. Quando aquele vaso estraga na mão do oleiro, o oleiro pega aquele vaso, quebra e prepara a massa e faz novamente o vaso e coloca à parte. Agora brada o Senhor a Jeremias dizendo: Jeremias, aleluia, assim como é o vaso barro na mão do oleiro, é Israel nas minhas mãos. Louvado seja Deus. Deus diz que iria jogar fora o povo rebelde da casa de Israel, mas iria quebrá-la, iria quebrar e fazer novamente um vaso perfeito. Nós éramos imperfeitos, sem forma. Deus nos pegou e nos quebrou e nos fez um vaso para a glória do seu nome. Aleluia. De maneira que Ele lapidou em nossas vidas para nos fazer um vaso de honra, um vaso santo, um cristão liberto pelo seu poder. Aleluia. Jeremias até que achava que sabia tudo, mas na verdade, irmãos, ele foi surpreendido. E ele volta para sua casa satisfeito, porque a voz do Senhor impactou a sua vida. Ele ficou convicto que assim como o barro era na mão do oleiro, que ele poderia quebrar e fazer um novo vaso, assim seria Israel nas mãos do Senhor. Aleluia. É Deus que nos molda, irmãos. É Deus que tem o poder para nos capacitar, nos preparar. Todavia, cada um de nós devemos a cada dia nos convertermos na presença do Senhor. A Bíblia diz, amados irmãos, sede submissos uns aos outros. Submisso é ouvir um ao outro, honrar um ao outro. Sede submisso, sede sujeito um ao outro. Quando somos submissos um ao outro, nos colocamos na posição de servo de Cristo. Aleluia. De maneira que o nome do Senhor será glorificado por essa boa conduta de um ato de submissão. Submissão fala de humildade, uma prática decente que só santo, salvo em Jesus, pode demonstrar, pode executar. Aleluia. Sede submissos uns aos outros. Deus se agrada, queridos irmãos. E quando assim nós praticamos, haveremos de estarmos, na verdade, na presença do Senhor. Se Ele dissesse,
autoritário exerça autoridade sobre uns aos outros. Certamente traria uma unificação para termos respeito um pelo outro, amor um pelo outro, ter o desejo no coração de estarmos juntos. Mas quando ele diz sede submissos uns aos outros, então vem a necessidade de entendermos que o caminho de Cristo é pelo ato da humildade. Aleluia. E quando somos sujeitos um ao outro, haverá amor, pelo um ato de compreensão. O amor de Cristo vai nos alcançando e vai criando em cada um de nós uma comunhão para que sejamos unificados, estarmos unidos, estarmos juntos, temos a alegria de estarmos exaltando aquele que nos comprou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a igreja primitiva que viveu ao meio do século houve... Ô filha, por favor. Obrigado, viu? Obrigado. A igreja que viveu ao meio do século, a igreja primitiva, hoje existe Igreja Batista Moriá, Assembleia de Deus, tem diversas, né? Tem Tempo Central, Bela Vista, Ministério Fortaleza, Igreja de Deus, Rocha Eterna, e tem mais. No passado, a igreja era por cidade. A igreja de Corintos, de Éfeso, igreja de Roma. A igreja de Roma não era a igreja católica, irmão Antônio. A igreja cristã lá em Roma. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que no versículo 42 até o 45, que a igreja estava juntos, unificadas no partir do pão, nas orações, na doutrina. Louvado seja Deus. Havia uma comunhão tão maravilhosa que o povo caiu na graça, e o Senhor ia salvando as almas, acrescentando as almas daqueles que haviam de se salvar. As pessoas olhavam para os cristãos e via algo muito admirável, uma comunhão, uma união. Tinha culto, estava todo junto. Tinha lá na doutrina, culto de doutrina, estavam todos juntos. Grupo caseiro, estavam todos juntos, de maneira que havia uma unificação entre os irmãos da igreja primitiva. Aleluia. Deus é o mesmo, irmãos. O Senhor é o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Todavia, os seres humanos é que, na verdade, vão ser transformados, vai mudar de pior para melhor. Se converte ao Senhor e vai ser ensinado a sua devoção como adorador, de estar sempre unificado como igreja do presente século. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele pai de família
que vê seu filho e recebe com grande alegria, porque ele chegou são e salvo. Aleluia. Mata o boi, o cevado, né? E se alegra. É uma festa de alegria. Louvado seja Deus. Também não era para menos, né, irmão? Tinha que se alegrar mesmo. O filho estava perdido, foi achado. Estava morto, reviveu. É alegria. Aleluia. Interessante que o filho mais velho, ele estava no campo. Quando vem se aproximando e ouve barulho, e ele estranha: que negócio é esse? Se aproxima e pergunta a um dos empregados: o que está acontecendo? E a pessoa rapidinho deu o recado: é o teu irmão que desperdiçou tudo e agora voltou. E teu pai mandou matar o cevado, porque recebeu o filho são e salvo. Aquele filho mais velho ficou revoltado, ficou magoado, porque seu irmão tinha desperdiçado tudo e agora volta, e o pai não castigou, foi recebê-lo. E o pai agora vê que ele estava zangado, vai ao seu encontro e diz: olha, teu irmão estava perdido, foi achado. Estava morto, reviveu. É justo alegrarmos com isso. E ele até, irmãos, lamenta: tenho trabalhado durante toda a minha vida para ti na fazenda, nunca me deste um cabrito, mas o bezerro cevado mataste pela volta de teu filho. Aleluia. O pai diz: filho, tudo que eu tenho é teu. Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos herdeiro e co-herdeiro do reino dos céus. Que maravilha, irmãos. Deus tem grandes bênçãos para nos dar. Aleluia. Você não é um simples crente, você é crente em Jesus. Você é herdeiro dos céus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Amados irmãos, nós vamos ouvir nossa secretária. Aleluia. Logo depois estaremos orando pelo culto. Cumprimentar a todos na paz do Senhor, amém? Terça, grupo familiar na casa do irmão Valério, liderado pelo pastor Flávio. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 da noite. Sexta vai ser a Santa Ceia do Senhor. E domingo, culto público, dirigente irmão Valério e pregador irmão José Wilson. Amém? Terça-feira, né? Então tá pra lá. Perdão, irmão, eu esqueci. Mas lá no celular eu coloco na escala, né? A casa do irmão Felipe, terça-feira. Amém? Irmão Felipe tinha dito: na próxima terça eu quero o grupo familiar lá para casa. Está certo. Ainda bem que eu lembrei. Mas eu tinha esquecido
Os demais lembraria. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos meus irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por este momento, o privilégio que tem nos dado de estarmos reunidos na Tua presença. Meu Deus, na Tua presença há fartura de alegria. Meu Deus, nós nos alegramos porque o Senhor nos escolheste, o Senhor nos deu graça para que possamos estarmos reunidos e podemos estarmos, Senhor, nesta batalha pela fé, caminhando em prol, Senhor, do Santo Evangelho. Deus amado, abençoa a Tua amada igreja, aqueles que não puderam vir, Senhor, fortalece, dá graça, Tu sabes, Senhor, a causa. Te pedimos, Deus amado, por os moradores desta cidade, que o Senhor possa contemplar, possa fazer, Senhor, o milagre, salvando as almas, alcançando pela Tua palavra, pelo Teu poder. Pai amado, abençoa a igreja ali em Carnaúba, a igreja ali nas Cacimbas, abençoa Teu povo maravilhosamente. Deus amado, te suplicamos a bênção, fica com os irmãos, Senhor, vai adiante de mim, guardando-nos de todo mal, pois em Ti depositamos a nossa confiança, pois te oramos por fé, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as comunhões, consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, o de a paz, hoje e sempre. Amém. E as palmas louvem o nome do Senhor.